Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo você que está acompanhando a TV Universitária. Está no ar o programa Em Pauta, uma novidade na nossa grade de programação, desenvolvida com o intuito de levar até você informações sobre diversos assuntos. E hoje, no programa de estreia, nós vamos falar sobre drogas. É que recentemente o governo federal lançou um programa de combate ao uso de entorpecentes. Trata-se de ações voltadas para o atendimento ao dependente químico, prevenção do uso dessas substâncias e repressão ao tráfico. E para falar desse assunto, eu converso agora com o psicólogo Pablo Fernando, com o Jonathan Duarte, que é responsável por uma clínica de reabilitação aqui na cidade, e com o capitão Davi, da Polícia Militar, que desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes. Bom, gente, sejam todos bem-vindos aqui no programa, né, nossa estreia hoje. Eu queria ouvir agora, né, para começar a nossa conversa, o capitão. Como que o senhor avalia, né, a situação de Uberlândia hoje em relação às drogas? Bom, Uberlândia é uma cidade que tem despontado, né, em todos os sentidos, tem crescido, população aumentado e as atrações também têm aumentado. E o que a gente tem percebido é que o número de jovens que acabam se envolvendo com as drogas não tem diminuído. Né? A gente percebe que, mesmo que de forma talvez lenta, a gente percebe que há mais jovens se envolvendo com as drogas. Certo, e o senhor desenvolve um trabalho, né? Como é que é isso? A Polícia Militar, pensando nessa questão da prevenção, né, que é muito mais eficiente, a prevenção em todos os sentidos, ela tem trabalhado um programa que é o ProERD, né, nas escolas daqui da nossa cidade. Anualmente nós atendemos cerca de 100 escolas aqui na nossa cidade, mais ou menos 10 mil crianças na faixa etária de 10 anos, que é o 5º ano, né? Então existe uma atividade feita com essas crianças em 10 encontros, onde o policial vai até essas escolas e ele conversa com elas sobre as drogas, sobre formas de como dizer não às drogas e todas as consequências, né, que nós temos vivenciado dia a dia aí do mal que as drogas fazem para as pessoas. E é um trabalho que, como a gente estava dizendo, não é só da escola, né? O Pablo, como psicólogo, pode dizer isso para a gente. É um trabalho que deve começar em casa, não é mesmo? Sem dúvida, a importância da família é muito grande, né? Agora, claro que, de alguma forma, esses programas preventivos, eles são de uma importância sem medida, porque não só feito pela Polícia Militar, mas em todas as áreas da educação, né, a própria psicologia podendo também ajudar nesse sentido. Todos os programas preventivos, né, a minha área, por exemplo, a psicologia, todas as psicopatologias, né, se a gente falasse em depressão, em pânico, em todas as formas de tratamento de saúde de forma geral, e a dependência química é, antes de tudo, um problema de saúde pública também, a prevenção é, sem dúvida, muito importante. E começa, sem dúvida, também em casa. Né? Um trabalho preventivo como esse, muito importante, e que envolva a família também. Porque essas ações do governo, né, muitas vezes são para tentar consertar o que já foi feito, né? Mas, na verdade, eu acho que a prevenção ainda é o melhor remédio, não é mesmo? É claro, e é claro que se a gente isola também o problema da droga, a gente acaba tendo uma dificuldade de uma compreensão um pouco mais ampliada sobre o problema que nós estamos vivendo atualmente com essa geração de jovens, de adolescentes. Nós temos um afastamento, né, de crianças e dos jovens, um afastamento significativo de figuras de referência, dos pais, né, de professores. Você vê alunos confrontando professores na escola. Estamos passando realmente por um momento de uma crise significativa. Então, é importante pensar que a droga é algo, num primeiro momento, prazeroso. Então, será que esses jovens, esses adolescentes, será sem opção? Uma sociedade sem opção? Né, e estão buscando essas coisas, seja por conta do prazer, seja para aliviar alguma tensão também. O que tem no bairro dessas pessoas? Né? Tem quadra de esporte, tem possibilidades de lazer, existe uma estrutura social que consiga oferecer alternativas para essas pessoas. Então tudo isso entra num projeto mais amplo de prevenção. Então esse seria o desafio dos pais, vamos dizer assim, né? Eu acho que é o desafio não só dos pais, mas da sociedade como um todo e dos profissionais que precisam ajudar a planejar essas formas de atuação. Jonathan, você que acompanha de perto, né, o tratamento dessas pessoas, né? Como é que é? Qual o perfil
das pessoas que procuram por uma clínica de reabilitação? Geralmente, assim, a pessoa, quando ela chega na clínica, ela já chega totalmente debilitada, entendeu? Assim, tanto fisicamente como moralmente, ela chega totalmente debilitada, assim, como se diz, no fundo do poço, né? É onde ela não vê mais saída e ela procura o tratamento antes que ela acaba morrendo, porque nesse caminho, ou é a morte ou é a cadeia, né? Então, assim, geralmente eles já chegam devendo traficante, a maioria é devendo traficante, no ponto já de morrer, sabe, assim, no ponto de morte. Então, assim, muitos querem o tratamento, só que muitos também não querem. Muitos chegam lá apenas para, às vezes, só para dar uma amenizada, sabe, como se diz a palavra do que eles falam, né? Uma engordada e sair e voltar para o mundo de novo. Só que muitos querem realmente o tratamento, então, às vezes a gente vê na rua muitos usando droga, só que muitos que não conseguem realmente sair. Isso é como um incêndio na floresta, né? Quanto mais fogo pega, quanto mais eles usam, mais eles ficam dependentes da droga. Então é por isso o motivo que eles precisam do tratamento, para que eles saiam, então, esse tempo para eles refletirem na vida deles e verem, né, assim, o que eles estão perdendo com isso, né? O que eles estão deixando para trás, tanto com a família como com a sociedade. Tá certo. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir a gente volta falando sobre essa reabilitação e sobre outros assuntos relacionados às drogas. FAEF, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Cultura. Assuntos estudantis. Projetos de extensão. Responsabilidade social. Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Uma exposição permanente de minerais, rochas e fósseis, coletados em várias regiões do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Campus Santa Mônica, Bloco 1Q. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, Rua República do Piratini, Bloco 4L, Campus Umuarama, 3218-2455. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com o programa Em Pauta, que hoje está falando sobre o combate às drogas. E hoje eu converso com o psicólogo Pablo Fernando, com o Jonathan Duarte, que é responsável por uma clínica de reabilitação aqui na cidade, e com o policial militar Capitão Davi, que desenvolve o trabalho educativo também aqui em Uberlândia. Bom, voltando ao nosso assunto, né, que essa responsabilidade deve ser dividida, né, nem só do Estado, nem só da família. Sim, ela deve ser dividida porque a nossa sociedade mudou, né? E as funções sociais elas acabaram mudando alguma coisa. Então hoje nós vimos aí, né, um pai e uma mãe que trabalham mais, né, e isso nesse atual contexto tem sido importante? Tem. Então aí nós não podemos agora só pensar que a responsabilidade é da família
e esquecemos, né, de nos integrarmos de forma efetiva mesmo, para termos aí desde políticas públicas, né, como atuações de diversos órgãos, de uma forma mais efetiva, para que a gente tenha um resultado melhor no que diz respeito à prevenção. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão de divulgação de bebidas lícitas, como ela é feita? Será que ela é feita corretamente? Será que ela não está instigando, né, de uma forma sutil, né, um público jovem? E aí a gente precisava analisar isso. Isso é só um exemplo do que a gente vê, que não é só a família a responsável. Todos nós temos essa, até porque todos nós vamos ser vítimas de alguma forma se nós não ajudarmos a solucionar o problema. Outra mudança também, né, que atualmente essas pessoas não fazem parte só de uma classe social, uma classe mais baixa, né? Você acompanha isso, Jonathan? Como é que você vê essa questão? Assim, realmente. Antigamente, assim, quem usava droga, assim, por exemplo, era pessoas de classe baixa, né? Hoje já não se vê isso mais. Hoje são todos tipos, de cores, raça, não interessa quem. A droga está aí, eu vejo ela pessoalmente como uma epidemia, que se não for tratada a tempo, só vai aumentar e causar tragédia e destruição nas famílias e nos lares, né? Igual tem acontecido aí, a gente vê as notícias aí no jornal todos os dias, né? De quantos jovens estão morrendo aí por dia, por efeito da droga. Eu acredito que 90% das mortes, dos homicídios ocorridos aí são drogas. Então, assim, tem acontecido muito isso. Hoje a gente tem dados alarmantes, né, que sempre envolvem de alguma forma o tráfico, o usuário de drogas. O que essas pessoas, assim, na sua opinião, o que elas buscam, o que elas relatam quando chegam na clínica? Por que elas entraram nessa? Já que hoje existem tantas ações, né, para propagandas do governo, a escola fala tanto, bate tanto nessa tecla, e por que ainda tem isso? Assim, a maioria entra por curiosidade, né? Tem a curiosidade porque, assim, eles quando é criança, eles veem, assim, algum adulto usando e acabam se interessando por aquilo. Porque às vezes vê a pessoa, porque tem muitas pessoas que usam e você vê ela bem. A pessoa não se debilita tanto igual outras. Não se aprofunda tanto na droga igual outras, né? A pessoa acaba tendo aquela curiosidade de experimentar a droga, de saber como é, e muitos não conseguem depois sair dela. É onde acontece esses casos da dependência, porque eles experimentam, mas não conseguem sair depois. Acabam gostando, né? Como eles mesmos me falam, eles apaixonam por ela. Uhum. Pablo, todo mundo pode ser um dependente químico, pode vir a se tornar um dependente químico ou não? Tem aquelas pessoas que conseguem sair com mais facilidade, né? Já outras pensam que são assim e quando veem já estão no fundo do poço. Existe um fator genético importante, né? A estrutura fisiológica do próprio cérebro, isso interfere também. Então, às vezes você vê uma pessoa dizendo assim, eu parei de fumar o dia que eu quis. Eu falei, não fumo mais e parei, então por isso eu tenho força de vontade. É verdade, tem força de vontade, mas provavelmente não é só isso. Algumas pessoas têm, por exemplo, mais receptores para nicotina que outros. Então você vê inclusive um problema de histórico familiar. Se você tem um histórico familiar, por exemplo, de alcoolismo, a tendência é que as pessoas mais jovens daquela família, se experimentarem o álcool e começarem a beber com frequência, elas têm mais chance de se tornarem dependentes. E a mesma coisa com a droga. Sim, sem dúvida, com todas as drogas. Então tem pessoas que vão ter mais dificuldade sim, para largar por uma questão também fisiológica. Né? Elas não vão conseguir só com a força de vontade, eu me esforço e o outro deu conta. Algumas vão ter mais dificuldade sim. Não adianta confiar e achar que porque o amigo experimentou e conseguiu sair. Exatamente. Na verdade, a ideia é ficar longe de qualquer forma. É claro que a tendência para algumas drogas é que quase todos possam se tornar dependentes dependendo do uso. Né? Agora, existem, por exemplo, pessoas que conseguem um uso esporádico, né? Como o Jonathan falou, e não se tornam necessariamente dependentes. Agora, o mais inteligente é nem começar, porque não se vê nenhum benefício claro em se fazer isso. Né? O Jonathan falou da curiosidade. Eu acho que nós vivemos um momento também social do imediatismo. As pessoas querem tudo rápido, o prazer rápido, conseguir coisas rápidas.
Perdeu-se os referenciais, as crianças, né? Quem são os referenciais das crianças hoje? Jogadores de futebol, essas coisas muito rápidas. Ficou milionário, né? Fazendo isso, fazendo aquilo. Se o sujeito a fama instantânea. Na própria comunidade onde a droga é muito frequente, o próprio chefe ali do tráfico provavelmente se torna um ídolo. Ele enriquece, ele tem as melhores mulheres do local, ele é uma pessoa respeitada. Né? E esse processo do imediatismo, ele é perigoso, né? Nós perdemos a capacidade de esperar, de aguardar um tempo, de tolerar o tempo que as coisas para que as coisas aconteçam. Essa questão das comunidades também, né, capitão? Eu acho que às vezes as crianças convivem, né, com um traficante, alguma pessoa assim, que acaba se tornando um ídolo por falta de referência ou talvez porque ali é normal. Por isso que é importante, né, um trabalho realmente integrado com todos os órgãos, né, todas as áreas. Porque até às vezes na mídia a gente vê uma deusificação de criminosos, sabe? Ao invés de fazer um trabalho de realmente de desvalorização dessas condutas. Então, muito falar dessas pessoas acabam de alguma forma estimulando de forma negativa esses jovens talvez que ficam mais em uma área de risco, vamos dizer assim, uma situação de risco. Obrigada, capitão. A gente vai novamente para o intervalo e voltamos em instantes. Continue com a gente. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se 3239-4436. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Formular diretrizes, orientar, supervisionar e controlar os assuntos referentes à assistência biopsicossocial, vigilância e perícia em saúde. Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Qualidade. Rapidez. Eficiência. Profissionais capacitados. Divisão de Gráfica da Universidade Federal de Uberlândia. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Olá, seja bem-vindo, você que começou a acompanhar agora o programa Em Pauta. Bom, pessoal, a gente já estava conversando, né? Depois de explanar sobre os problemas, quais seriam as soluções? O que pode ser útil para evitar, né, que as crianças, os adolescentes tenham esse contato com as drogas? Bom, enquanto órgão público, a Polícia Militar já tem entrado mais para dentro das escolas para apoiar esses professores e tem essa árdua tarefa também de contribuir com a educação, com o programa ProERT, com o patrulhamento escolar, que a gente faz também
de uma forma muito mais presente nas escolas. E também nós temos tido uma população, um procedimento junto à população, de estreitar mais os laços com a comunidade, trabalhando uma rede de vizinhança solidária, para que a gente trabalhe melhor esses problemas. Então, como nós colocamos aqui, né, a questão de realmente nos envolvermos mais com os problemas, mesmo com vizinhos, né? Vizinhos podem ajudar vizinhos. Os filhos, os jovens, vão brincar com jovens, com os vizinhos. Então, essa amizade, ela é importantíssima também para consolidar valores positivos nessas crianças. Então, com amizades saudáveis, isso pode favorecer a sua educação, favorecer o seu comportamento social. Então, a gente tem estimulado essa vizinhança solidária a se envolver dessa forma também. Então, a gente acredita, né, de uma forma bem sintética, agirmos dessa forma, nós poderemos melhorar os nossos resultados. E na sua opinião, Pablo, talvez o esporte, né, a cultura, seriam formas de tirar essas crianças e adolescentes desse mundo ou evitar que eles entrem? Sim, eu acho que são muitos fatores. Nós não podemos cair no erro de, com uma responsabilidade compartilhada sobre um problema, a gente abrir mão da nossa responsabilidade. Então, a família joga para o Estado joga para a família, já que a responsabilidade é dividida, eu não cuido da minha parte, espero que as outras pessoas façam. Eu penso que o Estado tem uma importância muito grande, o poder público com políticas públicas, né, esse trabalho de prevenção excelente que a Polícia Militar faz. Os profissionais da saúde, que a psicologia se inclui, né, médicos, todos os outros profissionais também, criar alternativas para estar fazendo trabalho de prevenção junto a essas comunidades. E, sem dúvida nenhuma, o esporte, a cultura, né, está passando da hora de que o país comece a investir também nessas coisas para que a sociedade possa ter alternativa. Né? E penso para os pais especificamente, né, que criar filhos é uma questão de, mais do que de amor, mas de paciência e dedicação. É assim em todas as relações. Se você não se dedica para outra pessoa, de um pai para um filho, num relacionamento amoroso, em todas as relações humanas é preciso que você se dedique para cuidar. Né? Então não abandone, não deixe de olhar e não deixe de querer transformar aquela realidade, transformar as possibilidades daquele jovem. Né? O Estado cumprindo a tua parte, a família também. E não desistir também, né? Como a gente tinha dito, que algumas pessoas que chegam a uma clínica, a família já desistiu, não é mesmo, Jonas? Na maioria das vezes, a família já desistiu da pessoa, assim, igual lá na clínica, lá tem muitos que eles mesmos falam que a família virou as costas para eles, né? Pelo fato deles já ter se internado 2, 3, 5 vezes, mas assim, o problema acontece, é uma doença, na verdade isso é uma doença, ela tá adormecida, no momento que a pessoa parou de usar, ela adormeceu dentro dele. Ele precisa de fumar uma vez de novo para que lá nascer de novo dentro dele. Ele vem como uma explosão, ele vem com força total, vamos dizer assim, né? Então é aonde o problema dobra, geralmente ele dobra, onde a pessoa começa a vender as coisas dentro de casa, roubar, então acontece isso. Eu vejo assim a prevenção pelo lado mais da família também, porque eu escuto coisas lá que eu acho um absurdo, pessoas falar assim que fumava dentro de casa, junto com a família, isso pra mim é um absurdo. Às vezes até aprende em casa. Às vezes até aprende, como com a mãe e um pai aceitam uma pessoa, um filho, usar uma droga ali, ele está compactuando assim, entre aspas, com o vício do filho, né, do próprio filho. Do ambiente que ela vive também. Do ambiente, então como que ela vai ter uma autoridade sobre o filho dela, como que ela vai ter uma autonomia para chegar e chamar a atenção, orientar, né? Não tem como, se ela mesma aceita aquilo dentro de casa. E quanto ao tratamento dessas pessoas que entram, existe uma porcentagem, uma estimativa? A gente sabe que parece ser menor o número de pessoas que conseguem sair das drogas, né? Realmente, ele não é um número alto, né? Assim, vamos se dizer assim, entre 10, 5 consegue. Assim, mas a pessoa tem que querer mesmo, porque não é fácil você ficar dentro de uma clínica ali durante 7 meses, num tratamento, você convivendo com outras pessoas totalmente diferentes, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma atitude diferente, então não é fácil.
É igual eu falo para eles, é como aquele programa lá do Big Brother, é como se você estivesse no Big Brother ali, né? Porque tem muita intriga, tem problemas, então assim, eles já têm problemas, então eles absorvem o problema dos outros, todos eles têm problemas, então assim, não é fácil, a pessoa tem que realmente querer muito sair, mas também não é impossível. Com certeza Deus dá a força para a pessoa se ela quer mesmo. Uhum. E também é um conjunto, né? Eu acho que quem está em tratamento, seja numa clínica, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, ele tem que ter... São vários fatores que contribuem para esse tratamento, não é mesmo? Sem dúvida. Acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, né? Psiquiatra e toda uma estrutura social também que possa dar emprego para essa pessoa. Expectativa, né? Uma expectativa. Ele precisa olhar para frente e ver alguma alternativa àquela Existe situação. o depois, né? Sim, depois do tratamento. Ele vai voltar fatalmente, né? Mais fácil. Já tem o problema que o Jonathan falou que volta por conta de uma questão até química. Né? A questão é química, por isso que volta a usar uma vez, volta tudo de novo. O cérebro da pessoa dependente se modifica. Então ela fica abstinente ali 1, 2 anos, se ela voltar a usar, a chance de voltar com o uso é enorme. Grande. Então ela precisa ter alternativa. Bom, a minha vida melhorou, agora eu trabalho, eu tenho emprego, eu tô crescendo, estou fazendo um monte de coisa, para que eu vou mexer com isso de novo? Mas a vontade fica ali. Se ela não tem outra opção, ela acaba voltando. Bom, muito obrigada, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. E o programa Em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua presença e te espero na semana que vem.